seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Direito do Trabalho em Miúdos. O meu nome é Laisa Guedes e hoje nós vamos tratar do tema Direitos dos Trabalhadores em Aplicativos. Quando falarmos sobre os direitos, eu vou me referir principalmente aos entregadores de aplicativos, ou seja, de plataformas digitais, que utilizam o aplicativo ali como interface para trabalhar. Mas, obviamente, eu vou me referir também aos motoristas de transporte, de passageiros. Então, quando eu disser entregadores ou quando eu disser motoristas, saibam que eu vou estar me referindo a ambos e quando houver alguma questão específica, eu vou apontar, tá certo? Gente, esse é o tema do momento para o direito do trabalho, porque nos últimos anos, na verdade, desde o início aí do século XXI, nas primeiras décadas, a gente já viu que a forma de organizar o trabalho e de explorar o trabalho alheio, ela foi fortemente impactada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Então, a gente pôde ver isso na nossa sociedade, Você que estava aí, que pede comida com muita facilidade, que pede um carro para te levar daqui para lá com muita facilidade, aqui na distância de um clique. Se você viveu o período antes dessa revolução, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Mudanças significativas aconteceram e elas afetaram em muito a vida dos trabalhadores e também a aplicação ou não do direito do trabalho, tá? Eu queria contar um pouco para vocês sobre a minha vida acadêmica e também profissional e pessoal. Por quê? Porque tem alguns pontos aí que tem relação com o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Primeiro de tudo e mais importante, eu sou advogada trabalhista há quase 15 anos, então ao longo da minha carreira eu advoguei muito para os que a gente chamava de motoboys, E a princípio esses trabalhadores me procuravam para a gente geralmente buscar aí na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo de emprego, assinatura da carteira, ou eventualmente algum direito específico, um adicional de periculosidade, o pagamento aí de indenização pelo uso de motocicleta própria, enfim, era muito comum que esses trabalhadores nos procurassem para que a gente pudesse entrar na Justiça do Trabalho pleiteando direitos. Então, há 10 anos atrás, quando eu mudei aqui para BH, esses trabalhadores viviam abarrotando a recepção do nosso escritório. Era até engraçado porque eles são muito característicos, Chegam ali com capacete, jaqueta. Então, esse movimento ali dentro do escritório era muito constante. E isso passou, isso acabou. Além disso, além desse contato com motoboys, eu própria trabalhei com motocicleta e teve um tempo da minha vida, quando eu morava no interior, em Pouso Alegre, em que eu entregava notificações extrajudiciais para o cartório de títulos e documentos local. E eu realizava esse trabalho de motocicleta. Então, eu experienciei essa atividade por um período e senti na própria pele os riscos, impostos por uma atividade de motocicleta. Então, isso me faz ter um olhar um pouco mais, digamos assim, humanizado para essa categoria, porque eu sei um pouco, ainda que seja um pouco, de como é difícil, como é arriscado e como tem muitas peculiaridades o trabalho de motocicleta. Isso foi antes de eu me tornar advogada, assim, logo no início de acabar de me formar, tive um período aí nessa atividade, depois engatei na advocacia e hoje eu não tenho nem moto mais, infelizmente, porque eu adoro, mas acredito que para o trabalho, especialmente em capitais, em grandes centros urbanos, é sim um veículo que representa grandes riscos, para a saúde e para a incolumidade física do trabalhador. Pois bem, além da experiência na advocacia e do trabalho que eu realizei lá no cartório em Pouso Alegre, o objeto de pesquisa do mestrado que eu fiz na Federal de Ouro Preto era justamente envolvendo aí a busca pelo reconhecimento de direitos para os trabalhadores em aplicativos. Então, eu pesquisei esse tema pelo período em que eu estive no mestrado e ainda hoje sigo lendo artigos científicos, me inteirando da jurisprudência na própria advocacia, e esse tema também
ele ganhou uma repercussão social e política muito grande, né? Então é um tema que me interessa e ele permeia a minha vida aí nessas diversas frentes. Combinado? Então vamos falar de uma vez dos direitos. Quais são os direitos hoje assegurados para os entregadores e para os motoristas de aplicativo? Bom, gente, na prática, no português claro, tratando aqui do direito do trabalho em miúdos, que é o nosso combinado, esses trabalhadores não possuem nenhum direito assegurado por lei que seja eficaz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Constituição Federal traz no artigo 7º lá um rol de direitos sociais que, em tese, pelo artigo, pela letra da lei, deveriam ser resguardados, assegurados a todos os trabalhadores urbanos e rurais. Mas, na prática, eu já falei disso em outros vídeos, esses direitos, eles não são dotados de eficácia, porque o direito do trabalho, como nós já vimos, ele é aplicado quase que exclusivamente por meio da CLT e para quem tem vínculo de emprego. Então, o que eu diria que de fato são direitos resguardados aos entregadores e aos motoristas? A liberdade sindical, então se eles quiserem se reunir aí por meio de associações e sindicatos, eles conseguem essas categorias, vocês se estiverem me ouvindo, eu espero que alguém esteja, e além da liberdade sindical, a dignidade da pessoa humana, que é um conceito, um princípio um pouco mais amplo, né, e subjetivo, em tese deveria estar sendo resguardada a esses trabalhadores, a dignidade humana, mas acredito que em muitos momentos isso não é respeitado ali no dia a dia dessas atividades, tá? Com relação aos outros direitos, 13º, férias, limite de jornada, nada disso hoje possui eficácia de aplicação para esses trabalhadores. Então, na prática, eles ficam à mercê da vontade das plataformas digitais. As que querem, concedem algum tipo de direito, eu sei que algumas eventualmente concedem EPIs, lycra, né, que é o equipamento de proteção aqui com proteção UV, por exemplo, né. No período da pandemia, nós tivemos uma lei que resguardou alguns direitos a esses trabalhadores, em caso de Covid, tinha algum tipo de assistência das plataformas, seguro acidente também, contra acidente, né? E eu lembro também que tinha obrigatoriedade de fornecimento de água sanitária e máscaras. Só que essa lei, ela vigorou somente no período da crise sanitária. Então, hoje, não há nenhuma lei específica para a categoria e a CLT, a gente sabe que se aplica somente a quem tem vínculo de emprego. As plataformas digitais, a princípio, não reconhecem esses vínculos, né, dos trabalhadores. Então, eles ficam aí dependendo da boa vontade das plataformas digitais de concederem ou não. Algumas celebram seguro contra acidente a esses trabalhadores e fica a cargo delas, né, ao critério delas. Então, na prática, a gente observa uma grande omissão no cuidado, seja com a segurança e também principalmente relacionado ao excesso de jornadas. Eu fiz uma pesquisa rápida no ChatGPT e na época do mestrado eu também analisei esse assunto com relação à jornada de trabalho, que é um tema preocupante, principalmente para quem trabalha sob duas rodas, né? Então, a gente verificou que as plataformas informam uma jornada muito curta, como se a maioria dos trabalhadores executassem aí 20 horas por mês de trabalho. Os pesquisadores, por outro lado, afirmam que os trabalhadores, em média, laboram de 10 a 12 horas por dia nessa atividade. Então, cada um faça o seu juízo de valor para chegar à conclusão do que é a realidade, mas eu sei que cada um trabalha numa jornada diferente, né? Porque, em tese, podem se ativar quando bem querem. Nós vamos falar disso mais para frente. Então, resumindo, não há hoje direito assegurado por lei à categoria dos trabalhadores em aplicativos, tá bom? Agora, o que é importante de vocês saberem sobre esse assunto? Há tramitando hoje no Congresso Nacional 2 projetos de lei que visam assegurar direitos para a categoria específica dos trabalhadores em aplicativo. Um deles é de iniciativa do governo federal. Esse prevê direitos únicos e exclusivamente aos motoristas
de transporte, como, por exemplo, os motoristas da Uber. Tem ali um rol de direitos, um rol muito menor do que os direitos assegurados na CLT, e esse projeto de lei especifica que os trabalhadores seriam autônomos. Então, trabalhadores autônomos em plataformas. Eu, particularmente, não concordo com essa visão. Eu acho uma aberração, na realidade, você categorizar uma categoria fica feio, né? Categorizar um grupo de trabalhadores como sendo autônomos, se a gente não sabe na prática como que essa relação vai se dar. E o vínculo de emprego, ele depende da prática, ele depende de você analisar ali no contexto da atividade se a pessoa de fato trabalha com autonomia. Então, quando você já diz de antemão que é autônomo, você abre uma margem enorme para fraude. Porque no fim do dia, o que isso quer dizer? Que ainda que haja os requisitos do vínculo de emprego, o trabalhador vai ser autônomo porque a lei previu assim. Então, na prática, é isso que diz o projeto de lei do governo federal, mas há também um outro projeto que foi apresentado por um deputado, e esse projeto ele já abrange aí também os entregadores que trabalham em aplicativos, além dos motoristas. Ambos prevêem direitos inferiores aos direitos assegurados pela CLT. Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma reflexão em torno do que eu acho que seria um caminho. Eu sei que é um pouco presunçoso achar que eu tenho a solução para um problema que é tão complexo, né? Um problema social extenso e complexo, e que existem aí atualmente milhares de pesquisadores e acadêmicos trabalhando em cima do tema. Mas o que eu acho? Eu vou trazer aqui o que eu pesquisei, né? E qual foi a hipótese e a conclusão que eu cheguei por meio da minha dissertação de mestrado. Na minha opinião, não haveria nenhuma necessidade de ter uma lei específica para a categoria. E eu digo isso porque a CLT, no artigo 3º, quando ela define a figura do empregado, ou seja, no artigo onde ficam especificados os requisitos do vínculo de emprego, ela não traz a subordinação jurídica como um requisito. Embora você saiba, você vai estar se perguntando aí, mas você não falou que a subordinação jurídica é um requisito do vínculo de emprego em outro vídeo? Sim, mas esses requisitos, eles foram formados, eles foram fechados, e a subordinação especificamente por meio da doutrina, ou seja, alguns autores pegaram a lei e, ao interpretá-la, constaram lá que quando o artigo 2º fala empregado é aquele que trabalha, pessoa física que trabalha de modo pessoal, sob a dependência de empregador, com onerosidade, não eventualidade, etc. Quando o dizer da lei trouxe essa expressão sob a dependência, a doutrina interpretou esse termo como sendo subordinação jurídica. Então, a construção da subordinação é uma construção teórica realizada pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Então, não há no artigo 3º a expressão subordinação jurídica. Esse é um conceito doutrinário. E por que isso é relevante? Porque, da mesma forma como sob a dependência foi interpretado enquanto subordinação jurídica, e essa interpretação, essa teoria, ela foi desenvolvida quando o ambiente de trabalho habitual eram as fábricas, havia ali aquele ambiente com hierarquias bem rígidas e definidas, ordens diretas e expressas. Então, eles desenvolveram este conceito com base na realidade, né? A realidade observada da grande maioria dos contextos de trabalho era essa. Hoje já não é mais bem assim, né? Então, qual é a minha proposta? Nós desenvolvermos um outro conceito, uma nova interpretação para a expressão sob a dependência. E isso não é nenhuma novidade. Houve um momento antes da subordinação em que essa expressão ela era interpretada como dependência econômica. Depois vieram outras teorias em torno da dependência. E qual que é o meu palpite? O meu palpite é que houve uma falha epistemológica. O que é isso? Uma falha ali na construção do direito do trabalho em si, fundado na subordinação. O que eu entendo?
eu entendo que a subordinação é, na realidade, uma consequência do trabalho realizado sob dependência. Então, qual que é a ontologia do direito do trabalho? É que uma parte hipossuficiente, ou seja, uma parte que não tem meios de produção, que não tem condição de organizar uma estrutura empresarial que gere lucros, essa parte ela depende economicamente de uma outra parte detentora dos meios de produção. Então, a partir dessa dependência, ela oferta a sua força de trabalho e, por conta disso, a subordinação é uma consequência. Ou seja, na minha teorização, essa subordinação ela poderia estar presente ou não, e isso não afastaria por si só a existência do vínculo de emprego, certo? De uma forma muito resumida e muito trocada em miúdos, esse é o resumo do que eu apresentaria como uma possível solução para um problema social que a gente enxerga hoje. O que eu acho? Que a reflexão deveria ser no sentido de há hoje quase 2 milhões de trabalhadores em plataformas digitais no Brasil e eles estão completamente excluídos da proteção do direito do trabalho. Então, desde 2020, esses trabalhadores fizeram algumas mobilizações, o famoso break dos apps, em julho de 2020, foram 2 paralisações, geraram repercussão, houve uma movimentação da classe política e da sociedade de um modo geral para olhar para esse grupo de trabalhadores, mas, na prática, até hoje, nada de concreto aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa se movimentar, a gente precisa dar a nossa contribuição, e é por isso que eu trouxe a minha aqui. E além dos projetos de lei que eu disse que estão no Congresso para serem votados, eu acredito que vão ser apreciados somente após as eleições. Além disso, o Supremo também tem lá pendente de julgamento 2 temas que tratam do assunto. Então, a gente tem 2 possibilidades. Ou o Congresso vai aprovar uma legislação para a categoria, ou o próprio Supremo, agindo aí, fazendo as vezes de um poder legislativo, vai definir um entendimento da natureza jurídica sobre essas relações, né? Se seria uma relação de vínculo de emprego ou se seria uma relação autônoma. O que eu também acho que não é o melhor caminho pelos mesmos motivos que eu já apresentei antes para o vínculo. Certo, gente? Então, essa é a minha singela contribuição. Se você gosta desse assunto, se você se interessa por esse assunto, nós vamos falar mais sobre ele aqui no canal. Se inscreva, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se quiser me seguir, me mandar um direct lá no Instagram também. O meu Instagram é @guedesliza, Liza, e a gente se vê. Até mais!